Olá pessoal, tudo bom? Dando continuidade aí ao nosso curso de Oracle. Como vocês podem ver aqui, eu já estou conectado já no meu esquema, no meu banco de dados Oracle. Tá? Aqui na lateral a gente vai poder enxergar toda a parte de objetos que existem dentro do nosso banco de dados. Vocês podem estar explorando aqui a sua janela para obter aqui os dados que contém dentro do banco de dados de vocês. Se vocês não tiverem aí um banquinho criado, vocês podem estar criando tabelas e inserindo dados aí para vocês conseguirem executar os mesmos comandos, tá? Bom, aqui na lateral a gente já tem algumas tabelas que contêm dados para a gente dentro do sistema, tá? Se eu não me engano bem, dentro do Oracle existe um outro banquinho de dados que se chama Employee, tá? Para vocês utilizarem dentro das aulas. Eu vou precisar de um banco de dados que contém um pouco mais de informação, por isso que eu já peguei um banco de dados usual aqui para mim, tá? E aqui a gente vai utilizar esse banco de dados para fazer essas consultas dentro do sistema. Bom, vamos começar pelo começo, né? Quando vocês clicarem aqui na opção do banco de dados, vocês vão poder consultar aqui, ó, todas as colunas que possui dentro do nosso banco de dados, tá? Então, se vocês não souberem que coluna que existe dentro do banco de dados, na ferramentinha que a gente vai clicar, ele vai mostrar aqui as colunas que contém dentro do nosso banco de dados. Aqui na abinha dados, vocês também vão conseguir enxergar os dados que são contidos dentro desse banco de dados, para vocês poderem poder visualizar os dados do banco, tá? Bom, vou fechar essa tabela aqui e a gente vai aprender o que é o fundamento do curso mesmo, que são os comandos. Bom, todo comando de consulta, ele deve começar com a palavra select, né? Essa palavra ela consiste para selecionar dados, então você pode pedir para selecionar o nome de uma coluna, você pode colocar um dado em específico que você quer que seja exibido, por exemplo, uma data do dia, né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um sysdate, que é a data do dia do nosso banco de dados, tá? Essa data sempre vai ser relativa ao banco de dados que está sendo executado, por mais que no seu computador esteja 20 horas, se lá no servidor tiver 19 horas, o que vai aparecer são as 19 horas lá do servidor e não a hora do seu computador, tá? Aí a gente vai colocar a palavrinha from, né? A palavrinha from, ela serve para a gente dizer de onde vai vir esse dado. Então a gente, por exemplo, pode vir aqui e colocar uma palavrinha chamada dual. É uma tabela que existe dentro do banco de dados Oracle. Ela só contém um dado dentro, então ela é muito utilizada dentro do banco de dados Oracle quando a gente quer retornar qualquer dado e a gente não tem uma ideia de que tabela utilizar, ou às vezes tem tabelas que tem muitos dados dentro do sistema, a gente utiliza a dual. A dual ela sempre vai retornar um dado, tá? Vou até apagar esse system aqui e vou executar aqui, ó, select asterisco, que significa que eu quero todos os campos, a palavrinha from, que eu disse para vocês que é da onde vem esse dado, e eu vou colocar aqui a palavrinha dual, que a gente quer os dados da tabela dual. Eu vou clicar aqui nesse botãozinho verde e veja que ele tem uma tabela que contém uma única coluna, ela tem uma coluna com o nome de dummy e tem o valor de x, Como ela já traz uma única linha, se eu quiser colocar aqui o comandinho sysdate, por exemplo, veja que ela vai trazer aqui para mim a data do dia aqui do meu servidor. Então, o que é interessante é que a gente pode combinar também comandos. Por exemplo, eu quero a data do dia mais a coluna dummy que eu descobri ali que existe dentro do meu banco de dados. Veja que apareceu aqui a coluna do dummy mais o sysdate. É possível também filtrar dados, tá? Que aí a gente vai utilizar a cláusula where, tá? Where ela serve para fazer filtros dentro do banco de dados, e ele também serve para fazer união também de tabelas, utilizando as normas antigas. A gente vai entender aqui dentro do sistema que tem como fazer um join usando maisinho e o join usando os comandos de join normal do banco de dados.
tá? A gente vai entender as duas normativas porque ainda tem gente que utiliza banco de dados antigo, como Oracle 10 ou até menor, né? E tem determinados comandos também que acabam funcionando somente com maisinho. Na verdade, funciona sem também, mas o banco de dados às vezes tem uma dificuldade maior para executar consultas com muitas colunas quando a gente acaba não utilizando maisinho, então ele tem uma dificuldade maior. Na normativa nova ele só acaba permitindo trazer 1000 colunas e às vezes isso dá um monte de conflito dentro do sistema e o pessoal acaba utilizando o maisinho, né, para sanar esse problema. Isso é uma coisa para uma outra videoaula, né? Não vamos aqui estragar essa aula aqui. Bom, a gente tem aqui a coluna dummy, por exemplo, e eu posso utilizar ela aqui, ó, para fazer um filtro. Então, vou colocar aqui a palavrinha dummy, vou colocar aqui um igual, que é o que eu quero filtrar de dado, e posso dizer, por exemplo, que eu quero um dado que contenha y. A gente sabe que só tem um dado que é x nessa coluna, então por mais que eu execute esse comando, eu vejo que não trouxe nenhuma linha. E se eu executo com a coluna x aqui, ele vai achar porque tem o dado de x. Eu vou utilizar essa tabela de produtos aqui, que eu sei que ela tem uma coluna com um pouco mais de dados, que é a nome de produtos, tá? Como essa tabela eu sei que ela tem muitos dados dentro do meu banco de dados, a gente já vai aprender um comandinho aqui chamado how num. A gente vai dizer aqui que a gente quer que traga uma quantidade de linhas. How num significa linha, então eu quero que o número de linhas seja menor ou igual a 10, tá? Vou colocar um asterisco aqui em cima porque eu não sei os dados que tem dentro dela, e vou mandar executar aqui. Veja que trouxe aqui pra gente vários dados, né? Como essa tabela aqui tem milhões de dados, eu não quero que traga tudo, tá? Então aqui a gente vai aprender a fazer filtros com essa tabela. Então eu peguei aqui a tabela produtos e eu vou colocar aqui para vocês a coluna chamada nome produtos, e eu posso aqui procurar um dado com um determinado dado. Por exemplo, eu vou escrever aqui luva PVC DN 110 marrom. Vou executar aqui a consulta. Veja que ele localizou aqui para mim o dado que seja igual a isso aqui. Só que tem um problema, pessoal. Como isso aqui é igual, ele vai tentar fazer uma procura exata. Então, se eu apagar uma letra N aqui, por exemplo, ele já vai deixar de encontrar esse dado, porque a procura com igual, ela é uma procura exata, tá? Então, nesse caso aqui, se eu quero procurar, por exemplo, o que inicia com esse nome, eu vou colocar aqui uma porcentagem aqui na frente, dizendo que para mim o que importa é só o que está aqui atrás, ou seja, desde que tenha atingido somente esses dados aqui que eu quero, ou seja, que começa com essa palavra, não importa para mim o final, né? E eu vou executar aqui a consulta e veja que ele vai procurar lá no banco de dados, e no caso aqui ele não encontrou. Vamos executar de novo aqui, continua não encontrando. Vou apagar mais dados aqui e vou mandar executar. Continua não encontrando. Mas por que não está encontrando? Porque a gente tem que mudar essa palavra de igual para uma palavrinha chamada like, que permite fazer a pesquisa com essa porcentagem. Então não basta a gente mudar aqui para o igual, a gente tem que mudar a palavra aqui, que a gente não quer mais igualitário o dado, a gente quer usar a palavra que possa utilizar com parte do nome. Então vamos executar aqui. Olha lá, veja que agora ele encontrou vários dados que começam com essa palavra. Então o simples fato de eu incrementar mais uma palavrinha aqui, mandar procurar de novo, veja que já vai diminuir a quantidade de dados, porque ele vai talhando os dados de acordo com que a palavra que ele encontrou, tá? A gente também pode colocar aqui também a porcentagem no final. Então ele vai tentar procurar palavras, né, algum conteúdo que essa palavra PVC1 esteja no meio ou no final, né, ou seja, para ele que tem essa palavra aqui. Então se eu mandar procurar, por exemplo,
Nesse caso aqui, erro, deixa eu ver aqui, porcentagem na frente, porcentagem atrás, tá certo. É porque eu estava selecionado o dado, tá? Se vocês quiserem selecionar o dado aqui, vocês mandarem executar, ele vai dar esse erro aqui para vocês. Então a gente pode selecionar aqui e mandar executar o dado, tá? Então veja que aqui, ó, ele encontrou, né, o PVC, luva de PVC. Se eu tirar esse número 1 aqui, por exemplo, e mandar procurar, veja que ele achou bastante coisa aqui que começa com luva. Vou pegar um dado aqui, ó, depressão. Vamos colocar aqui a palavra depressão. E veja que ele vai conseguir localizar todo mundo que começa com essa palavra depressão. Vou executar ele aqui, ó lá, executei. Veja, ó, que o depressão nessa palavra aqui, ó, luva de PVC, depressão. Aí tem outro aqui, conector depressão. Então veja que como eu coloquei a porcentagem atrás e na frente, ele achou dados pra gente, né, que contém essa palavra que a gente colocou ali dentro do sistema. Então o filtrinho where aqui, ele acaba ajudando bastante nesse caso. É possível a gente também ir incrementando mais filtros, tá? Às vezes, por exemplo, eu quero que na minha palavra, eu quero, por exemplo, colocar uma porcentagem aqui no meio, porque, por exemplo, eu quero que tenha a palavra luva e também quero que tenha a palavra pressão. Então, em vez de eu colocando espaços, eu vou colocando, né, várias porcentagens, e ele vai tentar procurar aqui pra gente, ó, coisas que contêm aquela palavra. Então veja aqui, ó, pressão tá aqui no finalzinho e luva tá aqui no finalzinho. E eu posso ir melhorando essa pesquisa se eu quiser. Ó, se eu colocar o número 20 ou o número 2 na frente, vou colocar aqui o número 2 de propósito, porque eu sei que vai retornar aqui um dado para mim, ó. Ele achou aqui, ó, pressão, e que contém aqui, ó, o número 2. Ele encontrou aqui, ó, o 2 lá no final, né? Só que eu também posso melhorando essa pesquisa. Eu vou colocar aqui uma porcentagem aqui agora, né? Vou colocando porcentagem envolvendo todo o fonte. Veja que agora ele vai procurar também o meu 2 que começa no final também, não só na frente. Veja que aqui agora, antes tinha aparecido só com 32. Por quê? Como eu não coloquei nenhuma palavrinha, nenhuma coisa aqui na frente, ele tentou procurar algo que terminasse, né, com o número 2. E como eu coloquei aqui a porcentagem, ele pegou que termina e que inicia com o numeral 2. Então a gente tem aqui, ó, o número 2 aqui, aqui e aqui no final. Veja que se eu retirar aqui o 2 aqui na frente, ele não vai mais procurar, né, palavras que iniciam com 2, mas sim que termina, porque a minha porcentagem está no começo, né? Então vou executar aqui, selecionei o dado, vou executar aqui de novo. Então lá, agora ele filtrou de novo, ó, aí só com termina. Então a gente vai ter o seguinte, ó, se eu colocar a porcentagem na frente, né, do texto que eu quero, quer dizer que eu quero que ela termine com aquele dado. Se eu colocar o meu texto que eu quero procurar e colocar a palavra, o asterisco na frente, eu quero que inicia com essa palavra. Então vamos colocar aqui inicia. E se eu colocar aqui pra gente uma porcentagem no começo e uma porcentagem no final, eu vou dizer aqui que ele vai ser um contenha aquela palavra. Então você viu que eu na consulta eu posso ir colocando porcentagens e colocando mais filtros para afinalar minha pesquisa, né? Então não necessariamente eu preciso, né, criar mais um outro filtro para procurar. Essa mesma consulta aqui que eu fiz, que eu coloquei várias porcentagens, tem muita gente que às vezes fazem assim, coloca a mesma palavra, depois vem aqui e coloca aqui que é a palavra pressão, né? Toda vez que iniciar um filtro novo, você tem que colocar um end aqui no final para ele entender que
que é com esses dados e com esses dados. Então eu poderia ter o equivalente a essa mesma pesquisa fazendo desse outro modo aqui, colocando o nome e esse outro aqui. Então ele vai tentar procurar coisas que contenham o mesmo nome. Então se eu tentar aqui procurar, veja que essa mesma expressão aqui, ó, trouxe palavras com luva e trouxe palavras com pressão, né? Eu vou ter essa mesma consulta aqui, ó, escrita de um modo mais fácil, que eu poderia colocar aqui o mesmo dado, contendo aqui na frente. Veja que aqui é a mesma pesquisa, ó, só que eu optei por colocar tudo dentro da mesma regra. Tá? Vocês veem aqui que trouxe 4 registros aqui dentro. Tá? Vou até tirar um print aqui para vocês. Vou colocar aqui, ó, meu print com os dados que foram trazidos na consulta. Vou voltar lá no meu PL e vou executar aqui essa consulta. Veja que trouxe absolutamente os mesmos dados, ó, só que escrito de forma diferente. Então, às vezes você vai ter o código do coleguinha que vai escrever complexo desse jeito e vai ter o outro coleguinha que escreveu um código dessa forma. Os dois vão trazer o mesmo dado, tá? Só que tem uma diferença de interpretação, né? Esse aqui acaba sendo muito mais rápido que esse daqui, porque ele vai tentar filtrar primeiro luvas e depois vai tentar filtrar a expressão pressão, e aqui ele vai tentar filtrar de uma vez só, já trazendo. Então, para cada vez que você vai colocando mais um filtro aqui dentro da sua consulta, ela acaba sendo mais lenta, porque ela vai tentar fazer diversas comparativas. Veja que essa consulta aqui que eu executei de cima, ela demorou 0,032 milissegundos para executar, e essa minha expressão aqui que eu vou executar agora, veja que ela demorou 0,26 milissegundos. Parece besteira essa consulta aqui, e vocês vão ver conforme o tempo de execução das consultas, que quanto mais rápido eu executar uma consulta lá dentro do banco de dados, melhor é considerado aquela consulta, tá? Desde que elas tragam o mesmo dado, tá? Então, essa consulta aqui, vocês viram que ela é muito mais lenta, porque ela demora 30 e poucos milissegundos, e essa aqui é mais rápida porque executou em 0,26 milissegundos. Tá? Então a gente aprendeu aqui, né, a utilizar o filtro igual e utilizar o filtro like na nossa aplicação. Tá? A gente aprendeu também aqui que a gente pode filtrar por colunas. Então, por exemplo, eu posso trazer uma coluna aqui, COD produtos, COD unidade, tá? Vou executar aqui a consulta, ó. Veja que ele trouxe para mim só 2 colunas, né? Então eu posso filtrar coluna por coluna que eu quero trazer, né? Colocando aqui a coluna que eu quero, o nome da coluna separado por uma vírgula e depois o nome da outra coluna, tá? E eu também posso colocar um asterisco que vai me trazer todas as colunas do meu banco, tá? Então é possível colocar aqui as colunas que eu quero, ou eu também posso mixar, né? Vou pegar aqui essa mesma expressão aqui e vou dizer aqui que eu quero, por exemplo, essas colunas que eu quero, e eu quero colocar uma vírgula aqui e colocar aqui que na frente pode trazer todas as outras colunas. Então eu vim aqui, vou executar, veja que ele vai dar aqui uma expressão errônea aqui. Vou colocar aqui que eu tenho que colocar, deixa eu ver se foi a expressão que eu errei aqui ao selecionar, foi. Vou colocar aqui o nome da coluna, da tabela aqui na frente, e vou mandar executar de novo aqui, vamos ver se vai. Executou. Bom, é que vocês têm que tomar cuidado o seguinte, quando eu coloco o nome das colunas que eu quero e eu não digo, quando eu tenho essas expressões de muitas colunas e eu não digo de que tabela que é esse asterisco desses dados, a aplicação não traz para mim os dados. Então veja que eu vou colocar aqui somente o asterisco aqui na frente, tá? E veja que deu missing porque ele não encontrou de que tabela que ele deveria trazer esse dado. Então eu vou colocar aqui, ó, quando eu faço esse mix de mistura de dados, eu posso colocar aqui o nome da tabela e um asterisco na frente para ele entender, né, da onde vem esse dado. Veja que ele trouxe aqui para mim, ó, as 2 colunas que eu queria dessa tabela de dados, mas também me trouxe todas as outras.
tá? Com a condicionante, como ele executa essa consulta aqui, trazendo esses dois campos aqui para mim, qualquer outro campo que ele me trazer aqui na frente que tenha o mesmo nome de campo, ele vai apelidar aqui para a gente, ó, na frente com o número 1 ou com qualquer outro número. Às vezes eu tenho a mesma coluna repetitivamente escrita dentro da minha consulta, que eu posso fazer uma consulta com ela com diversos nomes de coluna, né? E às vezes eu tenho até o mesmo nome de coluna em uma outra tabela, né? Então, para ele se expressar dessa forma, veja que ele traz aqui para mim, né, ó, um numerador. Quanto mais eu repetir isso daqui, né, ele vai dizer aqui para mim, né? Só que nesse caso aqui, como eu coloquei mais de uma coluna de forma repetitiva, o banco de dados também pode se negar a executar essa consulta, porque ela pode estar encerrada de modo errado. Acho que eu tinha selecionado ali uma palavrinha, mas veja aqui, ó, ele está aumentando a numeração. Então, se eu repetir essa palavra unidade aqui pra gente, ó, diversas vezes, veja que ele vai colocar aqui pra gente, ele vai colocar aqui pra gente, ó, uma numeração para essa palavra, ó, na frente, e vai aumentando aí de modo infinito, né, dentro do nosso banco de dados. Veja que é o mesmo dado que ele está trazendo, ó, né, sempre, mas como eu repeti a coluna para ele não se confundir ali na entrega do resultado, ele vai colocando aqui pra gente esses apelidos aqui com numerações com número na frente, tá? Deixa eu ver aqui também. Bom, eu acho que isso aqui tá de bom tamanho. A gente já aprendeu aqui como usar o where, né? O comandinho like, a gente aprendeu o select, from, né, que é da onde a gente vai buscar os dados, né? A gente também aprendeu a fazer filtro, né, da mesma coluna, ó, utilizando uma expressão, e também aprendemos aí usar também o comando sysdate aí, que traz uma data do dia, né? Ó, ele traz a data do dia. A gente também aprendeu que existe dentro do banco de dados Oracle uma palavra, uma tabela chamada dual, né? Vamos colocar lá aqui from dual. Ela existe em qualquer banco de dados, tá, pessoal? Não importa que banco seja, tá? Então a gente aprendeu aqui também que existe essa tabelinha, que ela é criada e ela é compartilhada entre todos os esquemas para a gente poder fazer consulta, tá? E a gente também aprendeu aqui que quando a gente clica aqui na lateral nessa ferramenta, que a gente consegue ver aqui o nome de todas as colunas do nosso banco de dados. Bom, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.